Olá pessoal, aqui é o Plínio e muito bem-vindos a um novo episódio de Ciência do Bilinguismo, o podcast que vai te explicar tudo sobre o que significa ser bilíngue, todos os aspectos científicos relacionados ao bilinguismo, mas sempre relacionados a experiências de vida e questões muito práticas. Então, o nosso objetivo aqui é ajudar você a tornar-se bilíngue e viver a vida em mais de uma língua. Durante essa semana, eu recebi muitas mensagens de muitas pessoas diferentes, pessoas conhecidas, pessoas muito queridas, novos amigos que acabei fazendo durante essa semana por conta desse podcast. E gostaria de agradecer a todas as pessoas que me deram feedback sobre esses episódios anteriores, dizer que gostei muito, aprendi bastante durante essa semana. E uma dessas mensagens veio de uma pessoa que, para mim, é uma pessoa muito querida, me ajudou bastante nesse percurso que eu venho fazendo no bilinguismo, tanto pessoal quanto profissionalmente, que se chama Bruno. É uma pessoa fantástica, ele acabou me enviando um áudio sobre a sua experiência com bilinguismo e principalmente o que acontece quando ele encontra falantes nativos das línguas que ele fala. Então, vamos ouvi-lo. Olá, eu queria dizer que eu ouvi o episódio Talvez Você Seja Bilíngue e Nem Saiba, e eu gostei bastante dele, especialmente dessa discussão, da definição do que é ser um bilíngue, né? De que bilíngue é pelo uso, seria mais pelo uso, é uma forma de você incluir, né, as várias pessoas que falam vários idiomas. E tem, portanto, diferentes necessidades. Então, eu queria dizer que eu já passei várias vezes por essa sensação de insuficiência, quando eu encontro um nativo, principalmente com um nativo, né? Porque é aí que isso vem mais à tona. Eu leio praticamente tudo que eu leio em inglês e eu falo inglês diariamente, mas ainda assim, e por muitos anos, mais de 10 anos, e mesmo assim essa sensação ainda vem, né, quando eu encontro um nativo. Outro idioma que eu também uso bastante é japonês, mas principalmente para leitura. E aí nesse caso é pior ainda, porque quando eu encontro um nativo de japonês, a sensação é que eu não sei nada, né? Porque como eu não consigo conversar, eu falo com ele tanto quanto uma pessoa que não sabe nada. Então, às vezes traz essa sensação também. Então, devido a isso, eu me identifiquei com o que foi discutido no episódio e gostei bastante. Espero que o Ciência do Bilinguismo lance, né, novos episódios interessantes, como esse foi. E é isso. Valeu! Muito obrigado, Bruno. Obrigado pela sua mensagem. Obrigado por dividir com a gente aqui a sua experiência. Essa é uma questão muito comum, uma questão que acontece com todas as pessoas que têm uma segunda língua, que tentam usar a segunda língua com nativos. Aconteceu muito comigo, ainda acontece às vezes. Mas eu gostaria de, antes de mais nada, dizer, levantar essa questão, enfim, né? Como nós somos percebidos por um falante nativo da nossa segunda língua? O que as pessoas normalmente pensam quando a gente tenta falar a segunda língua com eles? E, obviamente, aqui entra, obviamente, a questão de que quando a gente tenta falar uma segunda língua, a gente acaba cometendo muitos erros. Por melhor que a gente fale essa segunda língua, a gente sempre comete erros, é naturalíssimo, e a gente sempre fala com sotaque. O sotaque é uma coisa que dificilmente se perde. Né? Um dia a gente pode, de repente, até fazer um episódio sobre isso. Mas, enfim, para entrar na questão aqui e também responder o Bruno, eu perguntei ao Jesse, que é um grande amigo meu americano, um advogado que mora nos Estados Unidos, o que ele acha quando alguém fala inglês com ele. E, na verdade, eu apelei um pouco. Eu falei, Jesse, é o seguinte, me diga lá. E fiz questão, na verdade, de perguntar para o Jesse, porque eu sei que ele me diz a verdade. Ele me diz o que ele de fato pensa, ele não ia me dizer o que eu quero ouvir. Mas perguntei para ele, Jesse, imagina uma situação assim, uma pessoa que tem um inglês intermediário, que comete muitos erros. O que você pensa quando essa pessoa vem falar contigo, comete muitos erros, não consegue se comunicar direito? Então, vamos ouvi-lo. When I meet new people who are learning English or English is their second language, I like to have a lot of patience with them. And I understand that maybe they are going to get some words wrong or use some phrases in a different way because they are not used to English and maybe the way we speak here in the United States. So I like to
just be very patient and give people a lot of help and encouragement to speak English when I meet people who are learning English as a second language. Enfim, ele me mandou a resposta em inglês, traduzindo a ideia principal do que ele disse. Ele disse que quando ele encontra pessoas que têm um inglês que comete muitos erros e ele percebe que a pessoa, na verdade, está um pouco se batendo ali para tentar se comunicar, ele gosta muito disso, ele gosta de ajudar essa pessoa, ele gosta de ser paciente, e ele mostrou, né, na resposta dele uma questão relacionada à empatia. Como a gente vai ver aqui nesse episódio, essa é a principal característica de quando a gente se comunica com nativos. É claro que existem pessoas diferentes, né? Existem pessoas diferentes quando a gente fala a nossa própria língua, né? Tem pessoas que vão te entender um pouco melhor, outras pessoas elas não estão muito aí para ti. Isso é normal quando a gente fala português, vai ser normal também quando a gente fala outras línguas. Mas, via de regra, pela minha experiência, eu quero tentar mostrar, inclusive, algumas evidências de por que isso acontece aqui nesse episódio. As pessoas elas tendem a ser muito empáticas. Existem várias e várias razões para isso. Mas, antes disso, como o Bruno mencionou que ele também fala japonês, eu entrei em contato com uma japonesa, que nesse caso é a Fuko, e através de uma amiga minha, que é a Luana, gostaria muito de agradecer a Luana por ter intermediado esse contato, e perguntei para ela a mesma questão: Fuko, o que você acha quando alguém vem falar com japonês contigo, um japonês talvez bem intermediário, com muitos erros, e o que você pensa disso? Então vamos ouvi-la em japonês, depois a gente vai fazer uma pequena tradução aqui, não porque eu falo japonês, mas porque ela me disse em inglês o que ela disse. Então vamos lá. どこの国の言葉を勉強してても同じだと思うけど、頑張って練習して話そうとして間違えることは全然おかしいとは思いません。むしろいい意味で可愛いなと思います。こっちも理解してあげようとしっかり聞いてあげたくなります。例えば外国人がポルトガル語を話そうとしてすごいアクセントで話しててもおかしいとは思わないと思います。それと同じで、とにかく怖がらずに覚えたことを話してみて伝えてみるべきだなと思います。Então essa foi a resposta da Fuko. Basicamente o que ela disse foi que quando ela fala com quem está aprendendo japonês e eles cometem vários erros, ela não acha de forma alguma que é engraçado, até porque é uma língua muito difícil, e normalmente ela até acha que é bonitinho, fofo, segundo as palavras japonesas dela, e ela disse inclusive que, Bruno, você tem que usar todo o seu japonês que você sabe, sem ter vergonha de cometer erros, porque isso é uma coisa natural. Essa foi a resposta da Fuko. O que faz muito sentido, na verdade, porque quando a gente pensa que a maior parte da população é bilíngue, e mesmo pessoas que não são bilíngues, elas já estudaram outras línguas, elas tentam falar outras línguas, ou pelo menos elas têm vontade de aprender bem uma outra língua. Então é claro que a pessoa sabe sabe o que você está passando ali. Então existe uma questão que dá para ver na resposta, tanto do Jesse quanto da Fuko, que está relacionado com empatia. E é claro que se a gente pensar, se lembrar do que a gente pensa quando a gente encontra uma pessoa que fala português como a segunda língua, não sei se já aconteceu com vocês, comigo acontece de vez em quando, né, de você encontrar um estrangeiro que sabe português mais ou menos, e vem falar contigo. Eu acho que tem 3 coisas que normalmente acontecem. É o que acontece comigo, já vi outras pessoas relatarem a mesma coisa. Primeiro, eu fico bem feliz de ver a pessoa tentando falar a minha língua. É mais ou menos isso o que outras pessoas já me relataram, outras pessoas que eu conheço de outros países já me relataram. Toda vez, por exemplo, que o Jesse já me disse isso, inclusive, toda vez que ele vê alguém tentando falar a língua dele, inglês, ele fica feliz, porque a pessoa está tentando se comunicar com ele na sua própria língua. Essa é uma das coisas que me vem sempre à mente. Né? Nossa, que legal, o cara está tentando falar português comigo. Uma outra coisa que acontece, uma situação muito interessante, é que uma pessoa nativa da língua, ela tem uma percepção de que a outra pessoa normalmente é muito mais fluente do que ela de fato é.
Não sei se vocês já passaram por essa situação, mas, por exemplo, você encontra alguém tentando falar português como segunda língua. Aí a pessoa diz, oi, tudo bem? Gosto do Brasil, caipirinha. Nossa, te ganhou. Por quê? Porque dá uma impressão de fluência. Normalmente, né, então uma das coisas que eu digo, nossa, mas que legal, você está aprendendo português, você já consegue falar alguma coisa. Pô, o cara falou 5 palavras, 4, 5 palavras. Então, mas te dá uma sensação, como ela está falando a tua língua, te dá uma sensação de que a pessoa é muito fluente naquilo. E então isso é uma das coisas que não acontece só com a gente quando outras pessoas falam português com um brasileiro. Acontece também com um americano, acontece também com um japonês quando você tenta falar a língua deles. Pode ser que você não tenha essa impressão, porque, claro, você tentando falar inglês, tentando falar japonês, como no caso do Bruno, na sua mente, né, é um furacão. Meu Deus, não estou conseguindo falar, fiz esse erro, fiz aquele erro, cometi esse erro, a pessoa não vai me entender. Né? Então, junto ali, tem toda a questão da consciência de estar falando uma língua, da consciência de estar cometendo erros, talvez um pouco de projeção na outra pessoa. Se eu estou pensando isso, provavelmente a pessoa está pensando isso também. Se eu estou pensando que o jeito que eu estou falando é muito ruim, é muito provável que essa pessoa que é nativa também esteja pensando isso. Normalmente não é verdade. Uma outra questão que acontece é a questão da empatia, né, que ficou muito claro na fala do Jesse e da Foucault. A questão da empatia, por quê? Como eu disse antes, a pessoa está se batendo ali. E é claro que essa pessoa que é nativa, se fala uma outra língua, ou se pretende, gostaria de falar uma outra língua, sabe que ela passa ou passaria pela mesma situação. Então a questão da empatia. Mas existem muitos outros fatores relacionados com essa experiência. Por exemplo, um desses fatores tem a ver com a consciência que a gente tem de que a gente está falando uma segunda língua. E isso é horrível. É horrível. Não sei o que vocês acham, né? As pessoas que falam outras línguas em vários níveis diferentes. O que você acha disso? Mas você tem consciência de que você está falando inglês, que você está falando japonês. Naquele momento que você está tentando montar uma estrutura gramatical assim, assado, que você está cometendo esse erro, aquele erro. É horrível. A língua, ela é feita para ser esquecida. Eu não quero ter consciência de que estou falando inglês. Agora eu não tenho consciência nenhuma de que estou falando português. Agora sim, porque eu acabei de mencionar isso. Mas eu não sei qual é a próxima palavra que eu vou usar aqui. Não tenho a menor ideia. Simplesmente vem. Né? Porque, claro, é a minha primeira língua. Mas quando a gente fala uma segunda língua, a gente tem essa consciência horrível e constante. Então, essa consciência de que você está cometendo erros, que você está tentando montar ali uma estrutura gramatical, mas não está dando muito certo, que é muito provável que a pessoa, um nativo, não diria o que você está dizendo, da forma como você está dizendo. Toda essa consciência, misturado com todos esses pensamentos negativos que você está tendo no momento que está falando a língua, relacionado com o que será que esse nativo está pensando de mim. Eu acho que ele está achando que eu não sei falar, ele está achando que eu não sou tão inteligente quanto eu sei que sou, ele está achando isso, aquilo, tudo isso na sua cabeça. É claro que te bloca, te trava. Principalmente porque você acaba projetando na outra pessoa todos esses pensamentos. Nossa, eu acabei de cometer um erro. A pessoa percebeu com certeza. Eu acabei de falar uma coisa que eu acho que ele não vai entender. Então é muito provável que ele não entendeu mesmo. Eu acho meu sotaque horrível, então é muito provável que a pessoa também ache meu sotaque horrível. Então toda essa carga emocional relacionada à língua, toda essa consciência de estar falando uma outra língua, de estar cometendo erros, a gente acaba projetando na outra pessoa. E quase sempre não é isso que a outra pessoa está pensando. Inclusive, queria mostrar aqui para vocês uma pesquisa que foi feita em 2015, foi publicada numa revista científica que se chama International Journal of Education Research, revista internacional de pesquisa educacional, e que foi feito com estudantes universitários americanos, e a pergunta que foi levantada ali é o que eles achavam dos professores estrangeiros que obviamente davam aula em inglês, mas com sotaque, e normalmente cometendo muitos erros durante a aula, erros de inglês. O que esses alunos achavam dos professores? O principal resultado, na verdade, foi que eles tinham atitudes muito positivas
com relação aos professores, principalmente, e esse é o ponto que eu gostaria de trazer aqui, principalmente quando eles percebiam que o professor tinha interesse no aprendizado deles, tinha interesse nos alunos e se esforçava em se comunicar em inglês da melhor forma possível. Perfeito, como nativo, se é que existe tal perfeição, obviamente não existe. Não. Tentar fazer o seu melhor. Cometendo erros, com sotaque, pronunciando palavras erradas, não interessa, mas tentando fazer o seu melhor. Quando eles percebiam que o professor tinha essa intenção de tentar se comunicar da melhor forma possível, a atitude era ainda mais positiva com relação ao professor. Então é claro que existe uma questão aqui relacionada com a questão da empatia, a questão do reconhecimento. Pô, aquela pessoa é bilíngue, né? O fato dela ter um sotaque, nesse caso aqui em inglês, o fato dela cometer erros na língua só significa uma coisa: ela fala pelo menos mais uma língua. No mínimo ela é bilíngue, no mínimo. Se é que não fale outras línguas também. E é isso, porque se a gente considerar que a maior parte da população ou é bilíngue, ou gostaria muito de ser bilíngue, falar mais de uma língua, viver de repente mais de uma língua, é uma situação que as pessoas, que nativos tendem a reconhecer. É isso que a maior parte das pessoas pensa. E veja, eu não estou falando só da questão da pesquisa aqui, mas na verdade, depois de 10 anos trabalhando com bilinguismo, trabalhando com psicologia do bilinguismo, sendo bilíngue, vivendo em mais de uma língua, eu tenho contatos em muitos países, sem necessariamente ter ido a esses países, né, contatos que acabei fazendo aqui do Brasil mesmo, e mantenho esses contatos diariamente, né, com pessoas de mais de 20 países, muitos das quais participaram em vários projetos aqui da universidade. E uma coisa que eu notei, não só profissionalmente, mas também pessoalmente, é que existem muitas vantagens em falar uma segunda língua com sotaque e cometendo erros. Inclusive cometendo erros. Primeira coisa, falando agora particularmente do português brasileiro. As pessoas adoram português brasileiro. Elas adoram, pessoas de outros países. Elas acham muito legal. O jeito que a gente fala, a sonoridade do português brasileiro, tem essa coisa do nasal, mas não é tanto nasal. Não sei, é difícil explicar, porque, claro, é minha língua. Eu não tenho consciência da minha própria língua. Mas conheci muitas pessoas de diversos países que me disseram que estavam aprendendo português brasileiro por causa do som da língua. E é claro, né, por conta disso, eles também gostavam do jeito como eu falava italiano ou inglês, que são as outras duas línguas que eu falo. Gostavam muito do jeito como eu falava essas línguas. Por quê? Porque eu trazia para a língua deles, no caso, inglês ou italiano, a sonoridade do português brasileiro. Então, isso é um fato. Eu vi isso muitas vezes. No começo eu achava, a pessoa acho que está só tentando ser legal comigo. Mas depois eu vi tanta gente dizendo a mesma coisa. Vi isso escrito em vários blogs, em várias conversas, né? Em várias conversas da internet. E acabei vendo que, sim, por algum motivo, as pessoas gostam do português brasileiro. Gostam da sonoridade, principalmente da língua. Outra questão muito interessante que eu notei é que existem algumas profissões, me lembro particularmente aqui de uma entrevista que foi feita no Canadá com imigrantes de outros países, né, que foram para o Canadá, foram viver no Canadá e que passaram a trabalhar lá. E me lembro que tinha uma discussão muito interessante ali sobre o sotaque, em inglês e em francês. E o que essas pessoas, esses imigrantes, diziam na entrevista é que elas percebiam que, dependendo da profissão, o fato de você ter sotaque em inglês, por exemplo, era um plus. Por quê? Porque normalmente as profissões ligadas com a questão da criatividade, me lembro muito bem de um arquiteto dizendo isso. Um arquiteto estrangeiro que mora agora no Canadá, dizendo isso. O fato dele falar inglês com sotaque, ele tinha a impressão que os clientes gostavam ainda mais dos projetos dele. Isso é muito interessante. Uma outra coisa que eu percebi ao longo de todos esses anos é que o fato de você falar com um nativo na língua dele, ou seja, com sotaque, cometendo erros, isso é mais um assunto ainda para você conversar com essa pessoa. Porque, claro, quando eu converso com outro brasileiro aqui, ninguém foca na língua. Ninguém quer saber de onde eu vim. Por que eu falo desse jeito? Raramente, né? Pode acontecer, mas é muito raro. Mas quando você fala com um nativo,
de uma língua que você sabe como segunda língua, a primeira coisa é assim, nossa, você fala de um jeito diferente, da onde você é? Por que você fala assim? E daí você explica, eu vim de tal lugar, aprendi desse jeito. Nossa, mas como você aprendeu inglês assim? Como você aprendeu italiano assim? Como é que você fala tão bem? Mesmo cometendo vários erros, eu sei que eu estou cometendo um monte de erros, mas na média eu consigo me comunicar nessas línguas. E o nativo percebe isso, ele não está interessado se você está cometendo erros gramaticais, ele não é um professor de inglês que está tentando analisar a sua língua e te ajudar a falar melhor. Não, ele está interessado no que você tem a dizer. Normalmente as pessoas nem percebem os erros que outras pessoas cometem na sua língua nativa, na sua língua materna. Isso, porque o foco não está na língua. O foco está no conteúdo, no que você está dizendo ali. Aconteceu várias vezes comigo as pessoas dizerem: nossa, como é que você conseguiu aprender inglês tão bem assim? Você nem tem erros. Eu sei que eu tenho vários, mas é que a pessoa nem percebeu. Por quê? Porque eu também não estou focando no erro, eu estou focando no conteúdo que eu estou tentando dizer para ela. Então isso é uma coisa muito interessante. O fato de você falar com nativos, a própria questão de você estar falando uma segunda língua já é um assunto para ser conversado. E as pessoas têm muito interesse nisso. Como é que você aprendeu essa língua? Como é que você aprendeu essa língua? Eu tenho tanta vontade de aprender uma outra língua. Me diga como você fez. Já ouvi isso muito, vindo de nativos. Por isso, é uma experiência muito bacana. Com relação especificamente ao inglês, existe uma situação muito interessante, porque como o inglês se tornou uma língua internacional, ou seja, uma língua franca, o que é uma língua franca? É uma língua que é usada entre falantes não nativos daquela língua. Então, por exemplo, quando eu converso com o Jesse, esse meu amigo americano que respondeu aqui ao Bruno, em inglês não é a língua franca nossa. Por quê? Porque é a língua materna dele. É a minha segunda língua, mas é a língua materna dele. Mas quando eu falo com a Fuko, inglês é a nossa língua franca. Por quê? Ela não sabe português, eu não sei japonês. Para esse podcast, a gente conversou em inglês. Então é a nossa língua franca. E o que acontece com o inglês é o seguinte: hoje em dia, a maior parte das comunicações entre duas pessoas em inglês acontece entre pessoas que têm inglês como segunda língua. Então, no mundo agora, existem mais falantes de inglês como segunda língua falando entre si do que uma situação onde você tem, por exemplo, dois nativos de inglês ou um falante de inglês como primeira língua com um falante de inglês como segunda língua. Então, na prática, o que acontece? As pessoas não se importam. As pessoas não se importam com erros gramaticais, uso incorreto de vocabulário, sotaque, desde que você consiga se comunicar. Porque o foco, de fato, está na comunicação, está na transmissão do que você tem a dizer e na interação com a outra pessoa. Ninguém está muito preocupado como é que você disse isso, desde que você consiga se comunicar, é isso que importa. E com relação a isso, é muito interessante porque, mesmo quando a gente se refere a falantes que têm inglês como primeira língua, inglês tem tantas variantes e tantos sotaques diferentes. Se não me engano, uma vez eu vi que existem mais de 400 sotaques nativos de inglês, que nem se pode mais falar de um inglês. O que é o inglês? Em inglês existe um termo que é Englishes, ingleses no sentido de muitos inglês, muitas línguas inglesas. E ao ponto de um falante nativo de inglês nem saber de onde é aquela outra pessoa. Me lembro muito bem que uma vez eu estava numa viagem para um país muito pequeno, que é só uma ilha, na verdade, que se chama Barbados, onde as pessoas falam inglês. E me lembro bem que eu estava ali conversando com uma pessoa do país, em inglês, na língua dela, e depois de uns 10, 15 minutos ali conversando com ela, a pessoa me perguntou: mas você é de onde? Aí eu disse: adivinha de onde eu sou? Daí o cara olhou para mim assim: eu acho que você é irlandês. Aquilo me deixou tão feliz, porque na verdade o meu inglês, isso faz muitos anos, meu inglês era intermediário. Não sei como é que o cara me confundiu com um falante nativo de inglês. Eu achei aquilo impossível. Mas aí expliquei para ele: não, eu sou brasileiro. Brasileiro, que legal, bacana. Mas a questão é a seguinte: tem tanta variante na língua inglesa e tantos sotaques diferentes que, inclusive, muitas vezes é muito difícil para um nativo saber de onde é que você veio. E se é que você tem inglês como segunda língua ou primeira língua, porque isso não é mais importante. Me lembro também de uma outra situação onde eu estava num workshop
só com neurocientistas aqui no Brasil, uma situação muito interessante que me fez pensar muito. Ali tinha muitas pessoas da Inglaterra, brasileiros e pessoas de outros países. Todo mundo junto ali, um workshop de uma semana sobre neurociências. Me lembro que depois de um dia de trabalho ali do workshop, a gente foi para um café para comer alguma coisa, tomar um café ali. E eu comecei a conversar com um colega ali de trabalho que é escocês. E depois, né, conversa vai, conversa veio, eu perguntei para ele, o que você acha de você ouvir a sua língua materna, falada por uma pessoa com um sotaque diferente, né? Então eu estava me referindo ali ao que ele achava, por exemplo, do fato de eu falar inglês com um sotaque diferente, como que ele percebia isso. Ele olhou para mim assim, de um jeito meio estranho, né? Parecia que ele não tinha entendido a pergunta, ou achou uma pergunta boba, e a resposta dele foi o seguinte, olha aqui a mesa, tinha umas 20 pessoas ali, conversando, todo mundo conversando, metade da Inglaterra, a outra metade de outros países e do Brasil. Veja só, aqui, ele falou, não sei se você consegue perceber isso, mas aqui não tem nenhuma pessoa falando igual a outra. Todo mundo aqui está falando inglês, mas cada um está falando de um jeito completamente diferente, inclusive as pessoas que vieram do Reino Unido, que é da onde ele veio. E aquilo me fez pensar que o inglês se tornou uma língua tão internacional e que não pertence mais a ninguém. E então é inclusive muito difícil falar o que é um nativo do inglês, né? O que é uma pessoa nativa. As pessoas passaram a usar a língua muito mais como um instrumento de comunicação, e aí de fato não interessa muito se você está cometendo erros, se você não está cometendo erros, o sotaque, desde que você consiga se comunicar, do que de fato aquela coisa nacionalista de ter uma língua que representa um povo, isso aí já era. E uma outra questão muito interessante que a gente pode discutir aqui, eu não quero entrar em muitos detalhes agora sobre isso, porque a gente vai fazer um episódio exclusivamente sobre como funciona o cérebro, mas existe uma questão cerebral de como as línguas são processadas em bilíngues. Eu não quero me deter muito nisso agora, mas, por exemplo, uma coisa que eu quero adiantar aqui é que uma pessoa nativa, quando tem a língua, aquela língua como a sua primeira língua, ela normalmente nem percebe os erros que uma pessoa comete na língua. Veja só, eu estou falando aqui português para vocês, imagino que quase todo mundo que está ouvindo esse podcast tem português como a sua primeira língua. Eu cometi muitos erros agora, muitos erros. Inclusive porque eu não estou tentando falar, né, de uma forma formal. Então se você voltar a analisar as minhas frases aqui, você vai ver que eu cometi muitos erros gramaticais. Então não sei se vocês perceberam ou não, mas, por exemplo, acabei de cometer um. Então é isso. O fato de você ter a língua como a sua primeira língua é processada no seu cérebro de um jeito muito particular, que eu vou explicar num outro episódio. Tá? Não quero entrar nisso agora. Mas, e que inclusive dificulta você a perceber erros. Por exemplo, uma coisa que eu notei, falando inglês com pessoas do mundo inteiro, é que quando eu falo inglês com nativos, as pessoas normalmente nem percebem os meus erros. Quando eu falo inglês com pessoas que também têm inglês como segunda língua, por exemplo, pessoas de outros países, da Ucrânia, normalmente a pessoa percebe que eu cometi algum erro, às vezes ela fala. Porque, claro, a linguagem é processada, a segunda língua é processada no cérebro de uma forma diferente do que acontece com a primeira língua. Não quero entrar nisso agora, mas eu prometo que a gente vai fazer um episódio exclusivamente sobre isso e explicar como é que as línguas são processadas no cérebro em crianças e em adultos. Tem tudo a ver com o fato de como um nativo percebe e o que ele pensa quando você usa a língua dele. E veja só, mesmo se isso tudo não fosse verdade, tudo isso que eu acabei de relatar aqui não fosse verdade, tem uma questão que é muito, muito interessante, que é a seguinte. O aprendizado que acontece quando você usa a língua com nativos ou com outras pessoas que falam essa língua como segunda língua também, não importa. Por exemplo, me lembro uma vez que eu estava conversando com um chinês, encontrei ele por acaso, e conversando em inglês com ele, e eu disse uma coisa assim, falava inglês nível intermediário, não sabia muitas coisas, ainda não sei tanta coisa, mas era bem pior. Muitos anos atrás. Eu disse uma coisa assim para ele, disse em inglês para ele, "You guys have in China the big wall, that's so awesome." Vocês têm na China o big wall, isso é tão legal. Ele olhou assim para mim, "The big wall? I don't remember the big wall." Não me lembro de nenhum big wall. Eu falei, the big wall, you know, that thing that you can see from the sky.
aquilo que você consegue ver do céu, that thing that you can see from the space, you know? Aquilo que você consegue ver do espaço, que na verdade eu acho que não é verdade, não dá para ver do espaço. Mas aí ele olhou assim, oh, the Great Wall. Aí eu, the Great Wall. Então é assim que eles falam, a grande muralha. Não é the Big Wall, it's the Great Wall. Foi assim que eu aprendi the Great Wall, conversando com esse cara. Me lembro de uma outra vez, encontrei um holandês, e estava conversando também em inglês com ele, e eu disse para ele, nossa, Amsterdã deve ser incrível, né? Porque vocês têm todos aqueles channels. So, Amsterdam must be really cool because you guys have all those channels. E daí ele me falou, channels? Como channels? Those channels full of water. Aqueles canais cheios de água. E daí ele falou, canals. Canals, ok. Então não é channels, é canals. Foi assim que eu aprendi canals. E, nossa, eu tenho tantas lembranças, às vezes quando eu estou falando inglês, ou mesmo com italiano, que eu falo há menos tempo, mas eu tenho tantas lembranças, eu vou falando e vai me vendo, essa expressão eu aprendi assim, essa expressão eu aprendi com tal pessoa, essa expressão eu aprendi com aquela pessoa, essa palavra eu sei porque vivi aquela situação com tal pessoa, nativo ou não nativo, não importa, e aprendi assim. Então, o aprendizado é tão grande quando a gente conversa com outras pessoas, quando a gente de fato, não só sabe uma língua, mas usa a língua na nossa vida, né, no nosso cotidiano, que só por isso vale a pena. Mesmo se tudo o que eu disse antes não fosse verdade, só esse fato já vale a pena. Inclusive quando a situação é inversa. Veja, eu lembro uma vez que eu estava conversando com um americano em português, ele estava aprendendo português, a gente estava comendo juntos, e ele me falou uma coisa assim, em português, eu não sinto como comendo mais. Eu não sinto como comendo mais. E daí eu olhei assim para ele e falei, o que será que ele quer dizer? Ele, no thanks, eu não sinto como comendo mais. E daí, depois de um tempo, claro, eu percebi que ele estava querendo dizer, estou satisfeito, não quero comer mais. Mas aí, depois eu fiquei pensando na estrutura que ele montou em português. Eu não sinto como comendo mais. E foi assim que eu aprendi, porque daí eu percebi que ele estava traduzindo literalmente do inglês. E foi assim que eu aprendi a expressão I don't feel like eating more. I don't feel like eating more. Eu não sinto como comendo mais. I don't feel like eating more. I don't feel like sleeping. I don't feel like sleeping now. Não estou com vontade de dormir agora. I don't feel like finishing this episode. Não estou com vontade de terminar esse episódio. Foi assim que eu aprendi, falando com um americano, em português, e tentando entender por que ele usou aquela estrutura. Então veja só, tudo se remete a uma questão de aprendizagem. Por isso vale muito a pena conversar com outras pessoas que têm uma outra cultura, que têm uma outra língua, na sua língua, nas línguas que você está aprendendo, isso não importa. Vale muito a pena. Para concluir, gostaria de dizer o seguinte, use a sua segunda língua, não espere acontecer, crie as oportunidades, você vai ter experiências inesquecíveis, você vai fazer muitos amigos e vai, inclusive, criar oportunidades que agora você nem imagina. E todas as vezes que você conversar com falantes nativos, lembre-se também do que Nelson Mandela dizia. Se você falar com alguém em uma língua que essa pessoa entenda, a mensagem vai para a cabeça dela. Mas se você falar com essa pessoa na língua dela, a mensagem vai para o seu coração. Então, Bruno, quem sou eu para te dar um conselho? Mas se eu tenho uma coisa para te dizer é isso. Cara, independente do seu nível na língua, independente da situação, independente de tudo, fale, meu amigo. Fale muito inglês, fale muito japonês com nativos, porque eles vão adorar e você mais ainda. Para finalizar, eu gostaria de agradecer muito ao Bruno pela mensagem incrível que ele encaminhou e que me deu a oportunidade de criar esse episódio para vocês, falar sobre esse tabu que é conversar com nativos na nossa segunda língua. Gostaria muito de agradecer também ao Jesse e a Fuko pelas respostas ao Bruno, em inglês e em japonês. Gostaria também de agradecer ao meu grande amigo Leandro por ter me apresentado esse mundo do podcast. Até o começo do ano eu nem sabia o que era um podcast. Comecei a ouvir desesperadamente coisas em italiano, coisas em inglês, e agora resolvi fazer um podcast para tentar ajudar quem tem interesse no bilinguismo também, e também
agradecer ao Luiz Fernando, que é o cara da produção sonora e também o cara do japonês, me ajudou hoje, especificamente nesse episódio. O Luiz Fernando, não tem o que dizer, ele é simplesmente o cara que fez doutorado no Japão com o senhor que inventou o CD. Então, dá para ter uma ideia do background do rapaz. Então, um forte abraço e até o próximo episódio de Ciência do Bilinguismo. Até mais!